Fala pessoal, tudo bem? Roger Costa aqui na área e vamos para a nossa terceira aula de HTML, CSS e JavaScript, tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre Box Model, como que funciona o Box Model, o que é de fato o Box Model, tá? Vamos lá. O Box Model é um conceito de CSS que define como os elementos são dispostos na página. Ele é composto por 4 áreas importantes, principais, né? Que é o conteúdo, o padding, que é o preenchimento ou a margem interna do elemento, tá? O border, que é a borda do elemento, e a margem, tá? Cada uma dessas áreas pode ser manipulada para ajustar o layout e o espaçamento dos elementos na página. Então, né? As áreas que definem o Box Model é o conteúdo, preenchimento, borda e a margem, tá? O conteúdo é a área onde o conteúdo do elemento, né? Pode ser um texto, imagem, até outros elementos mesmo, é exibido. Ela é delimitada pelas propriedades width e height, ou seja, largura e altura, tá bom? Então a gente define o tamanho do conteúdo pelo width e pelo height. Se a gente não definir, não especificar nenhum tamanho nem largura, o tamanho do elemento vai se preencher automaticamente de acordo com o conteúdo, tá? Então assim, se o conteúdo for um texto e o texto for grande, o elemento ele vai se expandindo, né? O máximo que ele conseguir, né, até ele quebrar, né, vai quebrar de linha, etc., se for um texto. Tá? Preenchimento, que é o espaço interno entre o conteúdo e a borda do elemento. Pode ser ajustado com a propriedade padding. Tá? E temos também a borda, que é o border. É a linha ao redor do elemento que pode ter espessura, cor e estilo personalizados, é definido pela propriedade border. E a margem, que é o espaço externo que separa o elemento de outros elementos, é configurado com a propriedade margem, tá? Então, assim, eu vou mostrar aqui num exemplo para vocês que dá para fazer um espaçamento tanto com a margem, quanto com o padding. Só que o padding ele é um espaçamento interno do elemento. Tá? O margem ele é externo, ou seja, é o que divide, é o que separa mesmo um conteúdo do outro, tá bom? A representação do Box Model é assim, ó. Então nós temos aqui, ó, por dentro, né, o conteúdo, tá? Aí vem o preenchimento, que é o padding, a borda e a margem, tá? Antes de a gente começar aqui com a propriedade Box Sizing, vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou inspecionar esse elemento aqui na página. Eu aconselho vocês até fazerem isso, tá? Aqui no inspetor de elemento, ó, tem esse H2, tá? Que é um section, coloquei uma classe aqui de section title. Coloquei umas propriedades aqui, mas isso aqui não é importante aqui agora, tá? Vocês saberem isso. Mas perceba, por que o nome é Box Model, né? Modelo de caixa? Porque todo elemento no DOM, que é o Document Object Model, que é essa representação HTML aqui, tá? No formato de árvore, todo elemento, todo nó aqui, cada um desses itens aqui a gente chama de nó. É representado por uma caixa. Perceba que é uma caixa retângulo, não? É um retângulo. Por mais que o texto comece aqui e termine aqui, e o texto, ele tem por exemplo, ele tem esse círculozinho redondo, aqui tem a pontinha, etc. Ele ainda não deixa de ser uma caixa, tá? Uma imagem também, se a gente jogar uma imagem aqui, por mais que a imagem seja um círculo, uma imagem com um círculo dentro e não tenha cor de fundo nem nada, se você for inspecionar a imagem, você vai ver que ela também é um quadrado, né? Ela é um retângulo, na verdade. Então, por isso que é o nome Box Model, porque todos os elementos eles se comportam como uma caixa aqui dentro mesmo, tá? E se a gente for olhar aqui, ó, esse section title meu, se a gente ver aqui em dados computados, ó, nós temos aqui, ó, margem, tá? Só tem aqui o margem bottom definido com 16 pixels. Temos aqui o border, padding, né, com o espaçamento interno, e o conteúdo. O conteúdo, ó, ele ficou com 951 pixels de tamanho. Por quê? Porque esse elemento aqui, por mais que o texto dele acabe aqui, ó, ele está indo até o final. Então ele está pegando daqui até aqui. Ele está assumindo esse tamanho. Por quê? Porque esse elemento aqui, ele está com um display, se eu não me engano, que é o display, eu vou colocar um display block. Tá? Não vou entrar nesse mérito aqui do que é display, tá? Perdão, peraí, o display inline. Se eu colocar inline, aí ele fica só com o formato, só com o tamanho do conteúdo mesmo. O width assume só o tamanho do conteúdo, tá? Então o conteúdo ele parou aqui, ó, porque o texto parou aqui, tá? Mas eu vou tirar isso daqui,
Depois, numa outra aula, a gente vê mais sobre a propriedade de display, tá? Mas se você for para analisar, eu estou separando esse elemento aqui, ó, que é essa div aqui de representação, cadê o nome de representação, dessa section aqui, pela uma margem. Mas nesse caso aqui, eu poderia fazer, ó, eu vou vir aqui, ó, ele tem aqui o margin bottom, eu vou colocar aqui também, ó, vou colocar um padding bottom, 16 pixels, ele aumentou um pouco mais aqui, né, porque ele somou os dois, eu vou tirar o margem aqui, ó. Não aconteceu nada, né? Ficou a mesma coisa, tá? Mas se a gente vier aqui em dados computados agora, ó, agora o padding, acho que o margem está aqui ainda, aqui tá no, eu coloquei para todos aqui. Deixa eu tirar isso aqui, ó. Se a gente vier aqui agora, ó, agora o espaçamento está dentro do elemento, ele não está fora, né? Ele não está pela margem. Aqui não fez diferença nenhuma, porque o fundo é preto, não tem nada separando o fundo desse elemento aqui, tá? Tanto que se a gente vier aqui agora, ó, se eu vier aqui colocar um background nele, ó, colocar um background só para vocês verem a diferença, background red. Olha o que aconteceu, ó. Ele colocou o espaço aqui, ó, dentro do elemento. Então, propriedades como o background influenciam. Se a gente aumentar aqui, ó, vamos colocar o padding bottom de 60, só para ficar maior, ó. Ele fica assim, a 60. Diferente da margem, ó, vou ativar aqui a margem de novo, vou colocar 60, ele dá 60 por fora. Então, se eu tirar aqui, ó, perceba, ele deu 60 pixels de distância da margem, só que por fora do elemento. Então, essa é a diferença do padding e do bottom. Do padding e da margem, tá? Vamos ver só de novo aqui, ó. Eu vou deixar o padding aqui definido, vou definir aqui a margem e vou tirar só o background, ó. Eu vou colocar um padding no elemento todo, ó. Padding de 60 em tudo, ó. Só que agora, se eu vier aqui, eu coloco uma border 10px, solid, colocar red, olha o que ele faz, ó. Lembra que na representação, a borda vem vem depois do padding, né? Então, como o padding está de 60 pixels, o borda ele fica por cima, né? E aí por isso que ele fica esse espaçamento aqui, ó. Novamente, se eu tirar o padding e aplicar a margem de 60, ó, ele ficou margem de 60 para cá, 60 para cá, 60 para cá, 60 para cá, mas a borda ficou grudada quase no conteúdo porque não tem pad nenhum, né? Não tem nenhuma respiração para o elemento aqui, tá? Eu vou só resetar aqui a página, só para a gente voltar aqui ao normal, tá? Beleza? Vamos passar aqui agora, pessoal, para falar sobre a propriedade box sizing, tá? O que é essa propriedade box sizing? O box sizing é uma propriedade CSS que controla como o elemento total de um elemento é calculado, definindo o que será incluído nos valores de width e height, tá? A propriedade, ela possui dois valores que a gente pode definir para box sizing. Um é o content box, que é o valor padrão que já vem no HTML. O que isso significa? O content box, o tamanho de width e height que a gente define para um elemento, inclui apenas o conteúdo do elemento, ou seja, quando a gente aplica o width e height de 200 pixels num elemento, ele só vai aplicar para o conteúdo, né? Aqui para a representação, para a parte do conteúdo. Se a gente aplica um padding e uma borda, o tamanho total do elemento, ele vai somar o width que a gente colocou, o width e o height para o elemento, mais os valores que a gente colocou para preenchimento e para borda, tá? Calma que a gente vai ver isso na prática, tá? O espaço ocupado por padding e borda é adicionado ao tamanho total do elemento, como eu disse aqui, tá? E o border box, que é outro elemento para o box size, outro valor para o box sizing, o tamanho de width e height que a gente inclui para o elemento inclui o conteúdo, o padding e a borda, tá? Então lá, o elemento não cresce além das dimensões especificadas em width e height. Então é o seguinte, se a gente tem um elemento aqui, ó, que a gente colocou um width, vamos supor, de 300 pixels e height de 300. Tá? Vamos só falar de width porque é a largura, tá? Só para não complicar. Se eu venho aqui nesse mesmo elemento que eu apliquei 300 de width para esse elemento e aplico uma borda de 10 pixels para o lado e 10 pixels para o outro, e um pad de 10 pixels para o lado e 10 pixels para o outro,
ficou 10 de um lado, 20 e 20 aqui, né? Então ficou... No caso, se fosse o content box, esse elemento era para ficar com... Era 300, né? 320, 320, 340, ou seja, era para ficar com 340 o tamanho do conteúdo do elemento. Já com o border box, ele não cresce além do que a gente definiu em diff height. Então, se a gente define 300, por mais que a gente coloque uma borda ou um padding no elemento de 100 pixels cada um, esse 100 pixels vai ser subtraído no tamanho que a gente definiu aqui em diff height, tá? Então, o tamanho do elemento, ele nunca vai passar do que a gente definiu aqui, beleza? Vamos ver isso aqui na prática, tá? Ó, vamos inspecionar aqui o elemento. Deixa eu ver, vamos inspecionar... vamos inspecionar esse aqui, ó. Vamos inspecionar, cadê? Vamos inspecionar isso aqui, não tem problema. Ó, tem um elemento aqui, o L, tá? Eu vou definir aqui para ele, ó, um IDIF de 100%, ele já está 100%, tá? Mas é só para gente não perder aqui o raciocínio. Então ele está pegando 100%, que é daqui até aqui, tá? Beleza. Por padrão, eu já defino o box sizing com border box, com um valor de border box. Por que eu defino sempre os meus layouts? Se você pegar aí, por exemplo, o construtor de sites aí, Elementor e etc., ele já vai redefinir o box size para border box. Para quê? Porque isso ajuda na responsividade e não quebra meio que o layout, tá? Porque geralmente a gente vai trabalhar na web definindo os tamanhos com diff height, e a borda e pad que a gente vai aplicar no elemento, a gente não quer que soma com o conteúdo. A gente quer que esses valores fiquem já dentro daquele valor que a gente definiu para o IDIF, para o tamanho daquele elemento, entendeu? Então por isso que a gente já coloca o box size do border box por padrão, tá bom? Mas vamos tirar aqui, eu vou tirar, já está definido, eu vou tirar, não aconteceu nada aqui, tá? Porque essa página em específico, os conteúdos aqui, eu não tenho nada explícito colocando o IDIF nos elementos. Eles preenchem automaticamente, então por isso que não quebrou o layout nesse caso aqui, tá? Quando eu tirei aqui o box size. Eu vou colocar até aqui a box size, eu vou colocar content box, só para ele forçar tudo, tá? Então vamos lá. Aqui agora, ó, esse UL eu coloquei um IDIF de 100%, correto? Então ele está pegando de 100% daqui até aqui. Agora, se eu vier aqui nesse mesmo L, ó, colocar um padding de... Vou colocar 50 pixels. Tá? Olha o que já aconteceu aqui, ó. Você viu que ele já quebrou aqui, ó. 50 pixels. E vou colocar uma borda também de 50 pixels. Storage. Vou colocar red, tá? Olha o que já aconteceu aqui com esse UL, ó. O que aconteceu aqui? Esse UL, o conteúdo dele, ó, computado aqui, ó. O conteúdo dele é de 951, né? Lembra, eu vou tirar aqui, ó, só vou voltar aqui para border box, ó, só para vocês verem box sizing, border box, ó. Só para vocês verem que quando tá border box, o tamanho dele todo, ó, perceba que o conteúdo dele ficou agora com 751, tá? Mas o conteúdo todo dele, ó, ficou de 951, tá vendo lá, ó? Aqui em cima aparece, ó. 951.61, que é o tamanho todo do elemento, tá? Quando a gente tira o border box, ele agora ficou com 1151,61. Vamos fazer esse cálculo. Por quê? Porque ele assume agora 951, que é o valor do conteúdo, tá? Mais 100, que é 50 de um pad de um lado, 50 do pad do outro, ou seja, 100. Então, 1051 ficou, certo? E mais 100 aqui da borda, tá? Borda e borda aqui, ó. Borda de um lado e borda de outro, 50, 50, mais 100. Então, o total do conteúdo, ele ficou com 1151, entendeu? E ele já quebrou aqui o layout, né? Por quê? Porque o Content Box, ele faz isso, tá? Os valores de padding e de borda, eles somam um elemento com o tamanho do conteúdo, e aí o tamanho do elemento em si, ele passa a ser modificado, tá? Então, e o border box, não, quando a gente tira o content box, coloca o border box, esses valores que a gente aplicou aqui, ó, cadê aqui, dados computados, o padding e a borda que a gente definiu de 50 pixels, agora ele inclui dentro do elemento, tá?
ele soma junto com o conteúdo, beleza? Pessoal, essa foi a aula de hoje sobre o Border Box, tá? Border Box não, perdão, sobre o Box Model. Ele não é difícil de se entender, mas meu conselho é o seguinte: o que eu te mostrei aqui nessa aula, pega essa mesma página que tem aqui da documentação, que vai estar disponível para vocês aqui, faz o que eu fiz aqui, nessa minha mesma página, tá? Inspeciona o elemento, faz o que eu fiz, porque não tem erro. Qualquer dúvida, pode me chamar, eu vou estar aí disponível nos comentários para vocês mandarem suas dúvidas, que eu vou responder, tá? Sugere aí também alguma outra coisa para a próxima aula que vocês queiram aprender, que vocês acham importante. E se inscrevam aqui na aula semanal, tá? Para vocês ficarem cientes da próxima aula que vai vir aí. E se inscreva também no meu lista de espera do meu curso Web Dev Start, tá? Que é um curso que eu vou lançar aí em fevereiro. É um curso introdutório de desenvolvimento web, tá? Então tá aqui o que a gente vai aprender, introdução, o que a gente vai aprender de HTML, CSS, JavaScript, tá? E vamos construir uma página, uma on-page, né? Um site institucional on-page totalmente do zero, tá? E vai ser só R$ 97,00, tá bom? Com incluso aí a suporte, um Discord aí para network entre os alunos, etc. E também vai ter meu suporte, beleza? É isso. Espero vocês aí na próxima aula e até logo!